eu cresci num mindset totalmente limitante, né? Então, cheio de crenças que hoje eu consigo identificar, porque é diferente quando a gente consegue ter consciência das crenças que nos limitavam quando a gente cresceu, né? Então, o ambiente que eu vivia já tinha muitas crenças familiares, que eu falo, já era uma coisa de várias gerações. Então, primeiro que nenhum homem prestava, que para ganhar que dinheiro não era uma coisa boa, que era mais fácil, tem aquelas crenças, né, que as pessoas falam, mais fácil um camelo passar por uma fechadura, que foi mal interpretado, mas eram coisas que a gente ia ouvindo ao longo da vida. E eu cresci num ambiente muito machista, muito controlador, onde a mulher ela não tinha voz nem protagonismo. Então, meu mindset, querendo ou não, a minha mentalidade, ela foi ficando de acordo com a ambiência que eu vivia, que era a minha família. E eu já não me identificava com aquele local, eu já me sentia uma ovelha negra ali. Porque eu não achava que a vida se resumia naquilo que eu via, que eu vivenciava, né? De experiência e que eu via meus pais, a minha mãe. Então, você tinha quantos anos quando tinha esse inconformismo? Eu sempre, desde sempre, assim, se eu for te falar. Na verdade, eu fui muito podada, porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Só que o meu pai e a minha mãe falavam que eu era parecida, que eu queria chamar atenção. Então, até isso era uma crença que foi colocada que era ruim. Então, era ruim você ser muito expansiva, faladora, questionadora. Então, tudo tinha que obedecer, que aceitar. E não tinha voz para falar, eu não concordo com isso. Então, eu tinha que falar amém. Sim. E daí, isso me inconformou e eu casei muito nova, com 25 anos. Hoje eu entendo, foi meu primeiro casamento, que eu me casei para sair de casa. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu queria sair, estava apaixonada. Mas, na verdade, eu só queria sair dali para me sentir livre, né? E daí, quando eu me casei, eu fui morar no interior, muito jovem. Já engravidei da minha filha, da minha primeira filha. E fui morar em Rio Preto, no interior de São Paulo. E lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética, em 2015. E tinha uma moça que fazia sobrancelha lá, né? Então, para falar como eu comecei na área da beleza em si. Então, não fiz formação na faculdade, era totalmente crua, tinha aquele mindset de dinheiro, de gastar mais do que eu tinha, de reclamar da vida, dos outros, do governo, do metrô, tudo era culpa do mundo, né? Porque a gente tem essa coisa de vitimismo o tempo todo. Mas eu também não entendia que isso era uma coisa que me limitava. Quando eu casei e fui morar lá, trabalhando nessa clínica, como recepcionista, vendedora de pacote, de estética, a menina que fazia sobrancelha pediu demissão da clínica e eu falei, não tem quem faça a sobrancelha da galera, o retoque, tá dando problema, todo mundo reclamando que ficou sem o retoque do trabalho que já tinha pago. E eu falei, eu vou fazer esse curso de sobrancelha e vou aprender só para fazer os retoques e tirar da clínica esse serviço. Tá. Daí eu fui e aprendi a fazer a técnica, né? Bem no começo, hoje eu aprimorei muito depois desses anos, mas eu aprendi, fiz os retoques, me apaixonei por cuidar das pessoas ali. E depois de um ano atendendo em São José do Rio Preto nessa clínica, eu me divorciei no final do ano de 2016 para 2017. Daí eu me divorciei e vim morar aqui em São Paulo de novo. Só que aí eu voltei a morar em São Paulo. E qual era a minha situação em 2017? Eu tinha mais de 100 mil reais em dívidas. Então eu tava com vários cartões com atrasado, com nome mínimo no Serasa, nem tava pagando o mínimo, já tinha largado mão. Tá. O meu carro tava com busca e apreensão e eu tava com uma filha de 2 anos, sem dinheiro, então, sem apoio financeiro de ninguém, de ex-marido, de família, nada. E ainda carregando uma super culpa de erros, porque eu traí meu ex-marido, né? Eu tinha um mindset onde eu vivia um ambiente muito caótico a infância toda, de traição, de violência. Então, pra mim, era uma coisa normal aquilo. Sim. Tá? E você, assim, inconsciente, vamos lá, você saiu de casa pra fugir, então... Pra fugir, então... Tinha amor, não, né? E a minha mentalidade era muito de não... Eu não era uma pessoa que, assim, não tinha tanto compromisso com o outro. E nem comigo. Mas, quando eu fui pro fundo do poço, que aí eu traí, todo mundo descobriu. Então, contou pra todo mundo. Foi aquela exposição muito grande. Então, eu tava naquele momento toda endividada, super exposta pra minha família, sem amigos, sem família, super envergonhada, né? Por ter feito aquilo, por ter acabado com a família, carregar essa culpa, esse peso. E ali no fundo do poço, em 2017, voltei a morar na casa do meu pai, no mesmo quarto com a minha filha.
Então, assim, eu tava numa situação extremamente fracassada em todos os sentidos. Sim. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, familiar. Então, só que ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque no fundo do poço eu não tinha mais nada. Nada pra perder. Porque eu já tinha perdido até dignidade ali, tipo, né? E eu só tinha que ganhar. Só que se eu ficasse ali me lamentando eternamente, que a culpa foi do meu ex-marido, que a culpa foi do meu pai e da minha mãe, que a culpa foi da situação que eu vivi, porque a culpa foi da minha amiga que contou pro meu ex-marido que eu tinha traído. Nunca a culpa era minha. E daí eu falei, vamos parar, né, Natália? A culpa é sua. Mas você sozinha? Sozinha. Porque eu não falava sobre isso com as pessoas. Primeiro que meu pai queria que eu me confessasse pra ir na missa de novo. Porque eu tinha traído. Então, imagina uma família portuguesa, extremamente machista. Então, eu fui a mulher que acabou com tudo. Você quebrou padrões, Quebrei todos os padrões, porque eu acho que a minha mãe já queria ter saído de casa há muito tempo. E não saiu porque ela tinha 5 filhos pra cuidar e não tinha como cuidar dos 5 filhos. Então, assim, só que hoje eles estão lá, 50 anos de casados, bem, superaram, tal, beleza. Mas eu sei que ela viveu muita coisa, que se ela fosse independente financeiramente, ela não teria aceitado. Ou a coragem que você teve, né? A coragem que eu tive. Porque até pra gente errar exige coragem, né? Sim. Sabe, mas o que eu acho legal do fundo do poço é que a gente tira todas as máscaras que a gente veste pra agradar as pessoas, não é? Não, é exatamente isso. Porque quando eu tava lá, eu tirei tudo. Eu falei, não preciso agradar ninguém. Não, na verdade, você perde tudo. Eu falo que você tá nu. A gente fica extremamente nu. Todas as armadilhas que a gente vai vestindo ao longo da vida, dos padrões... Você não precisa mais. Que a gente vai se enquadrando para fazer parte da sociedade, seja familiar, de amigos ou trabalho, a gente perde. E aí você se olha e fala, agora sou eu comigo mesma. E a partir daquele momento, quando eu entendi isso, aí eu falei, cara, todas as minhas decisões e ações a partir de agora são responsabilidade minha.